Seja muito bem-vindo ao 10º capítulo, ao 10º episódio do livro, da série e do livro O Pilar Mental do Esporte. Essa obra de arte minha, isso aqui é praticamente um filho, é parte da metodologia que eu utilizo para trabalhar com os atletas, com empresários, com famílias e com pais de atletas. E falando em pais de atletas, esse capítulo é especial, dedicado aos pais de atletas. Mas não só para pais de atletas. Tudo, exatamente tudo que nós vamos falar aqui, tudo que eu vou falar aqui agora, serve para todos os pais, porque eu vou falar das necessidades psicológicas na relação entre pai e filho. E vou falar como vem acontecendo durante os anos na base. Eu tenho experiência de 18 anos na base aqui em São Paulo. Futsal e campo, fui técnico por durante 8 anos, tenho pós em futebol e futsal, fui treinador na beira de quadra, beira de campo por durante 8 anos antes de me tornar bombeiro e é lamentável, eu noto que cada dia que passa as coisas só pioram, os pais estão cada dia com menos inteligência emocional nas arquibancadas, não é novidade para mim, esse ano, inclusive o ano de 2025, a Federação Paulista de Futebol fez jogos com os portões fechados por conta dos comportamentos dos pais de atletas. De onde tinha que vir o exemplo, tá vindo um mau exemplo. E sabe por quê? Quem é do esporte sabe. Porque os pais estavam tendo condutas homofóbicas, racistas, gordofóbicas, xingando, pedindo para que seu filho batesse no outro coleguinha, na outra criança. A que ponto chegamos? Mas isso não é novo para mim, não é anormal para mim. Como o futebol é muito precoce, isso eu já via no sub-7 lá atrás, no futsal. Sub-7, sub-8, para crianças de 8 anos, 7 anos. Isso é um crime que vocês estão cometendo sem saber. E muitas vezes, na maioria das vezes, você está cometendo esse erro sem nem perceber. Então eu quero te convidar a refletir, a provocar. Para mim também é um dos episódios um dos capítulos mais importantes e mais fortes. Fala sobre as necessidades psicológicas do seu filho, que é, olha só, de qualquer criança. A criança precisa se sentir pertencente, amada. Ela precisa se sentir importante. Ela precisa ter o toque físico, o carinho. Ela precisa ser validada. Ela precisa ser corrigida, ela precisa de limites. Uma criança sem limites, ela coloca a mão no fogo e se queima. Se você olhar para um recém-nascido, para um bebê recém-nascido, ele é um cérebro zerinho que está sendo programado por adultos. Então, ele não tem a malícia dos riscos de subir numa escada, etc. Ele não tem a mínima noção das consequências das atitudes dele. Ele está se descobrindo, ele está descobrindo o mundo. E quem está programando somos nós adultos. Então que você programe. Eu costumo falar que as palavras do pai ecoam para toda a eternidade, para a próxima geração. E que você utilize o poder das palavras para validar, elogiar, amar seu filho, sair para comer uma pizza sem falar de futebol, validar por quem ele é. Então, ame o seu filho, as necessidades psicológicas do seu filho. Olha só que interessante, o seu filho pode ser o Cristiano Ronaldo, ainda assim ele deseja o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, o seu respeito, o seu limite, a sua presença física. Inclusive, eu deixei até no Instagram um corte que o Cristiano Ronaldo, ele chora muito, emocionante, uma das entrevistas mais emocionantes do Cristiano Ronaldo. Você sabe qual que é a maior frustração da vida do Cristiano Ronaldo? Ele que está chegando nos 1000 gols, uma lenda em atuação. Ele fala na entrevista que ele nunca conheceu o pai dele, porque o pai dele era alcoólatra. Ele nunca conseguiu ter uma conversa normal com o pai dele. O pai dele, a maior frustração foi ele conquistar tantas bolas de ouro, tantas conquistas, e o pai dele não está com ele em nenhuma para aplaudir e junto. E mesmo quando ele era vivo, que ele faleceu em 2005, ele não dava conta de acompanhar o Cristiano Ronaldo nos jogos. É a maior frustração.
Se o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, sente a falta do apoio, do carinho, do amor, e agora sejam humildes, busquem profissionais, porque o futebol é emocional, e quando tem o seu filhinho lá dentro, você não pode, pai de jogador não é torcedor, não pode ser de forma alguma. Os pais estão malucos agindo nas arquibancadas como torcedores fanáticos e criando traumas. Eu atendendo inúmeros jogadores do profissional hoje, já com o salário estabelecido, e esses jogadores foram meus atletas no sub-7, no sub-10, no sub-9, no sub-12, no sub-13. Eu faço essa pergunta durante as nossas reuniões. Meu irmão, o que você sentia? O que você sentia quando você via aquelas brigas dos pais nas arquibancadas e tal? Nunca é uma boa resposta, eu ficava assustado, etc. E você quer saber mais? O que eu conheço de atletas excepcionais, um dos melhores atletas que eu trabalhei com muitos que são profissionais hoje. Ele era titular, o Endrick, que hoje está no Real Madrid, vivendo um mau momento, etc., era reserva dele. Esse atleta, ele foi mandado embora do Palmeiras. Sabe por quê? Você acha que foi competência técnica? Não. Comportamental da criança? Não. Sabe o que foi? Comportamento dos pais. O atleta pagou pelo comportamento dos pais. A criança pagou. Só que isso não aconteceu somente no Palmeiras, aconteceu em vários clubes. Esse atleta jogou comigo. Quando ele veio, ele já vinha com histórico. E aí eu conversei com o pai, com a mãe, foi com a mãe. 3 horas eu falei, ó, no meu clube, no meu time, eu já criei para ser educativo, pedagógico, etc. Deixa seu filho usufruir, ser criança, etc. E o que mais me assusta é que são pessoas com grandes formações, advogados consolidados no país, famosos, grandes empresários bons no seu nicho, no seu pilar profissional, etc. Meu amigo, mas quando começa o jogo da criança, lá no futsal ou no campo, lá nos reduzidos, na iniciação esportiva, o pai se transforma em um maluco, jogando todas as suas fragilidades emocionais, agindo cego. Essa punição, essa ação educativa da Federação Paulista deixa muito claro, os pais... Logo depois disso, acho que passou 2 meses, uma mãe de um atleta foi presa por crime de racismo num jogo do Sub-12, num jogo do Corinthians, no interior, porque estava tendo ação racista durante o jogo. Então, pais de jogadores vão viver a sua vida, vão se desenvolver, vão buscar profissionais. Eu estou aqui, eu sou mentor de jogador, de famílias, faço parte de staff de jogadores profissionais. Busquem profissionais sérios, que vai encurtar o caminho, que vai trazer vocês para a luz com amor, com empatia. Tudo que eu estou falando aqui estão sendo palavras duras até, mas infelizmente é o que acontece. Mas mais duro que isso é filma você na arquibancada, os seus comportamentos, né? A Federação Paulista ainda, antes de fazer essa punição, ela criou um vídeo muito forte, né? Fez uma campanha de educação ali, de conscientização para os pais, de um pai completamente explosivo na arquibancada, falando burro, etc, etc, etc. E infelizmente isso é comum, amigo, isso é comum, normal não é. Normal é o adulto ser exemplo para os seus filhos, para as crianças. Isso é o normal. O comum tem sido as crianças terem inteligência emocional, ficarem assustados, olhando para tudo isso, e os pais agindo. Uma outra coisa também que viralizou há 3 anos e meio que eu venho falando desde 2022, aqui nas redes sociais, na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok, esse vídeo viralizou, esse Reels viralizou, com mais de 130 mil views, muitas curtidas, muitos comentários, alguns concordando, outros discordando, que eu divido assim e eu falo assim, nesse placar da vida aqui, como é que está a sua relação com o seu filho? Você critica o seu filho? Você cobra o seu filho? Você compara o seu filho com outros atletas? Você fala o que ele tem que fazer no jogo? Você xinga o treinador
do seu filho para o seu filho, você fala o que ele deveria ter feito no jogo, você discute com o treinador dele, você questiona, você é explosivo na arquibancada, como é que você age aqui? Certo? Do outro lado eu falo, você ama o seu filho, você valida o seu filho, você dá limites, você sai para comer uma pizza sem falar nada de futebol, você usufrui do momento, você ama o seu filho, você dá presença para o seu filho além do futebol, ou ele só tem a concepção, poxa, meu pai só me ama porque eu sou jogador. Lembra da frase, as palavras de um pai é científico, a palavra tem poder de programar o nosso cérebro. Imagine as palavras de um pai sobre a vida de um filho. E a palavra de um pai liberada na vida de um filho ecoa para toda a eternidade. E a infância é o alicerce que o adulto pisa. Do 0 aos 12 anos, isso em todos os cursos de desenvolvimento humano, na psicologia do esporte, na psicologia infantil, vai dizer que do 0 aos 12 anos é o alicerce. A infância é o alicerce que o adulto pisa. O que você está plantando, o que você está semeando, o que você está colocando de alicerce nessa fase da infância do seu filho? Responde para mim aqui nos comentários. Qual profissional você está buscando? Você está sendo humilde? Ou você está fazendo igual aqueles pais de atletas que perderam a oportunidade de do Palmeiras, de um atleta hiper talentoso, do nível com um potencial enorme de atingir grandes objetivos na carreira profissional como homem. Esse garoto hoje é um homem. Perdeu oportunidades não por ele, mas pelos pais. E coitado, eu lembro que eu fiquei 3 horas com a mãe no telefone, aí aconteceu uma situação no jogo, adivinha? Quando eu olho para trás, briga, olho roxo, brigou, aí as crianças saem correndo, era um jogo na época acho que de sub-9, sub-10 ou sub-11, não vou me recordar. As criancinhas já olhando para esse garoto falando assim, cara, toda hora seu pai e sua mãe, pô, todos os jogos. E a criancinha com cara de choro, assustada, vendo o pai e a mãe apanharem na quadra, apanharem na cara, dentro da quadra, nas arquibancadas. Qual o legado que você quer deixar para a vida do seu filho? E depois, nas minhas reuniões de alinhamento, antes de começar qualquer trabalho com um jogador, até profissional de 25 anos, 18 anos, dos grandes clubes do Brasil, da base, etc., eu sempre faço uma reunião ou com o empresário ou com os pais. E eu falo, poxa, o que seu filho é para você? Me fala em palavras. O que você sente? Como que foi o primeiro dia? O que ele é? Geralmente esses pais se emocionam, choram, fazem declarações de amor das mais lindas possíveis, do tipo, eu daria a vida pelo meu filho, ele é o ar que eu respiro, tudo que eu faço na minha vida é por ele, etc. Enfim, trouxe um novo significado à minha existência, foi quando eu conheci Deus. São relatos lindos dos pais ali. E aí eu faço a pergunta, e quando que foi que você falou isso no olho do seu filho, abraçou, beijou e falou, valorizou quem ele é, antes do futebol? Porque às vezes eu faço essa pergunta, o pai responde, não, meu filho, ele é uma benção, ele joga no Corinthians, joga no Palmeiras, joga aqui, ele faz esporte, ele é dedicado. Não, peraí, esse é o atleta, é o seu filho, é o que ele faz, é a profissão que ele está seguindo, é a criança, são os hábitos dele. Mas quem ele é para você? O que você sente por ele? E às vezes o pai para assim, respira fundo e fala, faz muitos anos que eu não falo isso. E eu falei, quando que você vai fazer isso? Quando que você vai fazer isso? Você vai amar o seu filho por quem ele é, não pelo que ele faz. Não porque ele joga, ou porque ele tem um patrocínio de marca, ou porque ele tem uma projeção grande dentro do esporte. Quando que você vai abraçar? Escreve aqui nos comentários, ou curte, ou manda esse vídeo aqui para o grupo de pais de atletas do clube. Quando que você vai buscar profissionais para ajudar você? Dependendo da sua área de atuação, você tem consultores, você tem mentores, você tem mentores para encurtar os erros, melhorar sua assertividade, alguém que é mais expert do que você em algum segmento que vai acelerar o seu processo de venda no comercial, alguma coisa, em algum setor da sua empresa ou em algum setor pessoal. Quando que você vai buscar um profissional sério, que tem resultado? Quando?
Essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Se até o Cristiano Ronaldo sente falta da presença do pai, do amor do pai, de ter conhecido o pai por conta do alcoolismo, imagina o seu filho agora na base, imagina se... Porque isso é indiferente, isso é do ser humano, é necessidades psicológicas do ser humano, da criança. Vamos lá, fazer uma recapitulação. Se sentir pertencente, amado, valorizado por quem é, não pelo que ele faz. Se sentir protegido, ouvido, importante, amado, com palavras, liberação de palavras. Toque físico, amor, abraço, carinho, beijo, tem que vir de pai e de mãe isso aqui, de pai também. Profecias, palavras boas sobre a vida do seu filho. Certo? Limites. Tudo que funciona no mundo tem organização. Até o próprio futebol tem uma mínima organização, tem um cronograma a ser seguido. Foi assim 8 anos eu sendo bombeiro, militar, ou na polícia, ou no McDonald's, ou uma grande empresa. Tem uma organização, tem uma hierarquia, tem chefe. Se você não der limite para os seus filhos, ele não vai respeitar o treinador. E você quer saber demais? O pai é a representação de Deus aqui na Terra. Ele não vai gostar nem de Deus se você não der limite para o seu filho. É o mínimo. Amar, dar limite, se sentir importante, se sentir ouvido, amado, respeitado, importante, pertencente, valorizado. E aí você vai cobrar com sabedoria, com mentores e tal, estudando o autoconhecimento. Ah, Manuel, isso tudo é uma baboseira. Ah, meu amigo, na minha época, mas a pergunta é, hoje você está entregando uma melhor educação do que você recebeu, do que o seu pai e sua mãe te deu? Porque eles, eu tenho certeza que deram o melhor, eles são vítimas de outras vítimas. Para pensar como foi a criação dos seus pais. Beleza. Como foi a sua criação? A tendência é melhorar. Agora, se só está replicando, eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome de Gabriela. Não, a gente está aqui para evoluir. A pergunta é, você está entregando muito mais do que você recebeu para os seus filhos? As palavras de um pai ecoam, e isso ecoam para toda a eternidade. E isso é ciência. Nós vamos falar do poder da semente no próximo capítulo, que começa pelas palavras. Mas aí, como é de pais, cara, é cientificamente comprovado. A palavra tem poder de programar o nosso cérebro. Tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente anda, programa o nosso cérebro. Porque isso tudo, o conjunto disso tudo, nos traz pensamentos, imagens, essas imagens nos dá sentimentos químicos, há imagens mentais, há produção de sentimentos químicos no nosso cérebro, a gente dá significados para isso, o que a gente pensa, isso torna nossas crenças e vai dar o nosso comportamento, e o comportamento, nosso resultado. Então vamos lá, a palavra, o que a gente vê e escuta programa o nosso cérebro. Formam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que a gente tem sobre aquela imagem, os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos vai produzir a química neural, a sinapse neural, vai dar o nosso comportamento no dia a dia, as nossas crenças, as nossas convicções. E o nosso comportamento, o que é repetidamente? São os nossos hábitos. O que vai acontecer com os hábitos? Nosso resultado. Então, e é um ciclo que não para, está programando o tempo inteiro o nosso cérebro. E você pode usar essa ciência, esse ciclo para programar o seu cérebro, para programar o cérebro do seu filho, o seu próprio cérebro, para a vitória, para o amor, para uma união de pai e filho. Então, espero que você tenha gostado. Conteúdo mais técnico agora no final. A gente vai falar sobre o poder da semente no próximo capítulo e último capítulo. Talvez tenha um bônus. Está nessa fase de estruturação. Espero que você esteja gostando. Então se inscreve aqui no canal,
clica no joinha, clica no gostei, clica para se tornar membro, clica aqui no sininho de notificações, manda esse vídeo aqui para 10 grupos de amigos, manda lá naquela escolinha de futebol, no clube, para o professor que iniciou, enfim. Então, vem ser mentalmente forte. Se você quer ser mentorado por mim, quer ter a minha mentoria, quer ter o acompanhamento, me chama aqui lá, ou nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, e vai ser uma honra. Clica lá no meu site, em algum lugar da página vai te jogar para minha equipe e a minha equipe vai falar com você para a gente fazer esse trabalho junto, tá bom? Uma honra estar aqui. Vem ser mentalmente forte, vem sempre resenhar com o Hilário. Sabedoria que vem de Deus. Vamos, valeu!